Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilebil e hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre Canudos, né? A Guerra de Canudos, um acontecimento bastante discutido pela nossa historiografia, pelos nossos livros didáticos, e paira sobre Canudos, né, uma versão, né, que Canudos era uma tentativa de uma sociedade alternativa dentro do que se pensava nesses termos, né, do finalzinho do século XIX, porque Canudos ocorre entre 1896 e 1897. Né? Para quem ainda não está familiarizado ainda com as lembranças do tema, né, o líder do grupo que se fixou no Arraial de Canudos era Antônio Conselheiro, né? E essas pessoas, elas eram em sua maioria pessoas que haviam sido retiradas das suas terras, que de alguma forma haviam perdido suas terras, ou pessoas que não possuíam terras, que trabalhavam no termo que se usa de agregado a uma outra propriedade, né, e que de uma forma ou de outra foram atraídos, né, pela perspectiva de ter trabalho no Arraial de Canudos, né, e de obter ali a sua sobrevivência. Né. Há toda uma questão de uma república recém instaurada no Brasil, ainda não tínhamos 10 anos de república, há toda a questão religiosa, né? Antônio Conselheiro também era um líder religioso. Existe o fenômeno, né, de uma seca que durou alguns anos, né, no finalzinho da década de 70 do século XIX e que levou muitos trabalhadores a um estado ainda maior de miséria, né? E há também o fenômeno do coronelismo, perdão, né? Coronelismo, todos esses ingredientes, né, eles atuam para que houvesse ali uma situação de carência, né, de falta de perspectiva, e o Arraial de Canudos acaba surgindo como uma uma perspectiva para essas pessoas, como uma possibilidade de uma sobrevivência melhor. Né? E como no Arraial, né, as pessoas trabalhavam e usufruíam da colheita, dos serviços que se faziam, né? O Arraial de Canudo tinha pequenas estratégias de comércio, né, na região, né? As pessoas passaram a ver, né, em Canudos uma espécie de uma tentativa, né, de uma sociedade alternativa. Né? A questão é, realmente, Canudos era uma sociedade alternativa que foi destruída pela República para que o exemplo não prosperasse em outros lugares? Né? É uma questão bastante interessante, né? Até porque, historicamente, né, os documentos que nós temos, né, mostram basicamente que foi uma tentativa, né, de estabelecer ali um grupo, uma comunidade que trabalhasse, né, em prol de si mesma. Né? Ora, isso não é novidade, existem N exemplos aí no mundo, né, tanto nesta época como posteriormente. Né? O trabalho comunitário é bastante comum. Né? Há uma certa tentativa de romantização, né, do fenômeno quando você coloca que essa sociedade alternativa seria uma espécie de paraíso na Terra e que o monstro opressor, né, não admitia que aquelas pessoas deixassem de ser empregados nas lavouras para ter uma condição melhor ali e que, portanto, a ganância, a ambição, né, o Estado brasileiro assume um papel de vilão e acaba então destruindo, né, usando de violência para conter uma coisa que era muito promissora para essa gente. Né? Nós na história temos que ir um pouco mais de calma, um pouco mais de prudência. Né? Eu não tiro, né, uma parte da dinâmica dessa versão, para mim ela ainda resta verdadeira, porque era sim uma perspectiva para essas pessoas. Isto é inegável. Né? Elas saíram de uma situação, né, que praticamente elas não tinham mais nada a perder.
né? E a vida no Arraial de Canudos era uma vida de trabalho. E era uma vida de insegurança, por quê? Porque havia a possibilidade, como efetivamente houve, né, de que houvesse uma guerra, de que houvesse uma destruição, que as pessoas precisassem pegar em armas, como efetivamente aconteceu, né? Então também havia um certo risco, né? Mas, como eu disse, eu partilho, né, de uma parte desta versão, porque era realmente uma nova perspectiva para essas pessoas, né? Era uma possibilidade de elas serem mais respeitadas, né, enquanto membros de uma comunidade, do que numa situação de trabalhar de empregado numa fazenda, né, praticamente também em troca da sobrevivência somente, né? Havia possibilidade de em Canudos, né, se progredir um pouco mais. Então acho que tudo isso é verdadeiro. Agora também a gente não pode dizer que em Canudos tudo estava às mil maravilhas e que do lado de fora só existia maldade e opressão, né? Eu sou crítico à atuação do governo brasileiro nesse caso, porque eu acho que não precisaria haver uma guerra, era uma questão, então, de se negociar, quer dizer, qual é o pecado, qual é aí o delito, o que Canudos está fazendo de errado. As terras não pertencem aos que moram ali no Arraial, né, na aldeia. Bom, então é uma questão então de reforma agrária, de delimitação de uma nova área, de legalização desta área. O Estado poderia indenizar esta área a quem ela pertencesse. Quer dizer, sempre há saídas, né, pacíficas para uma situação desse tipo, né? Então eu acho que aqui sim, a gente pode dizer que o governo brasileiro não agiu de forma correta. Como a gente comentou em outros vídeos, né, a questão do contestado também poderia ter tido uma solução pacífica, né? Quer dizer, quanta coisa poderia ter sido feita, né, visando o interesse nas pessoas, né? Então eu acho que nesse caso, né, o governo brasileiro falha, porque ele não tenta uma solução negociada, ele atende, né, a pressão política, né, como eu falei, dos coronéis, né, que desejariam, obviamente, que tais experiências não se repetissem, né? Então, nesse sentido, há sim uma tentativa de desmobilização dessa organização popular. Isso é fato, né? O que a gente não pode ir ao ponto é de que realmente aquilo foi concebido como uma sociedade alternativa que estava funcionando maravilhosamente bem e que foi simplesmente arrasada pelo Estado brasileiro, né? Então eu acho que sim, a gente pode fazer as críticas, como eu falei, mas também não vamos entender que aquilo lá era o paraíso na Terra, né? Obviamente que era mais atrativo e teria sido possivelmente uma vida bem melhor, né, em Canudos do que fora, né, do que na situação anterior, né? Mas eu acho que resguardadas, né, os exageros de ambas, os antagônicos ali, os lados antagônicos, né, resguardados esses exageros, né, eu acho que Canudos dá para dizer que foi mais um episódio triste da nossa história, em que vidas foram perdidas, estima-se que em torno de 25 mil pessoas tenham morrido em todos os combates, né, e mais uma vez, né, as pessoas não foram a prioridade, né, a prioridade foi sempre uma ideia de desenvolvimento, uma ideia de sociedade, né, que passa sempre por aqueles que são maiores detentores de capital financeiro, capital político, em detrimento daqueles que pouco têm e que pouco poder têm de exigir ou de, né, buscar os seus próprios interesses, né? É isso aí, não deixe de fazer a sua inscrição, de curtir os nossos vídeos e de trazer as suas sugestões. Grande abraço!